alunos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de FDW, pessoal. Seja bem-vindo à nossa quarta aula. E hoje a gente vai ver um pouquinho do que a gente está esperando já faz tempo. E hoje a gente vai fazer uma experiência de lâmpada, tá? Acender e desligar com JavaScript. E vamos dar um incremento a mais no CSS. Aquela coisa de sempre de código, codificação, né? Isso, só para relembrar, nós iniciamos com HTML, uma página limpa, só com a formatação. Depois nós fomos criando alguns estilos em CSS e hoje nós vamos agregar o JavaScript dentro dessas outras duas linguagens que nós vimos aprendendo aí nas aulas anteriores. Então, estejam preparados, hein? E eu aposto que da lâmpada vocês vão gostar, com certeza. Verdade. Vamos lá para casa, né? Vamos lá, gente. E olha só um aviso também para vocês. Prepara o cérebro, tá? Dá uma chacoalhada aí nele. Anotem aí quem não tiver o computador em mãos, porque hoje tem código pra caramba. Mas são códigos que no final vocês vão ver que a mágica da programação vai acontecer, vocês vão se surpreender, vão se amarrar, eu tenho certeza, tá bom? Então vamos lá, vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre JavaScript. Deixa eu ativar a minha canetinha. Vamos ver o desenvolvimento em camadas. Vamos integrar JavaScript e HTML. Vamos ver os comandos básicos para o JavaScript e vou fazer um exemplo de código utilizando JavaScript juntamente com HTML e CSS, certo? O objetivo da nossa aula de hoje é fazer com que você consiga entender o que é JavaScript, conhecer alguns códigos básicos de JavaScript ou JS, tá, pessoal? JS, que é JS em inglês. Para não ficar falando JavaScript, 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 a gente fala JS. Fica mais rápido, mais programador, né? Porque a gente gosta de diminuir as palavras, né, professor? É, mas eu falo JavaScript mesmo. Eu consigo. Mas JS eu falo JavaScript mesmo. Vamos escrever costume. páginas que utilizam interatividade através de JavaScript. Então, relembrando, a tecnologia de HTML hoje, ou seja, atualmente, ela não funciona sem a composição de CSS e JavaScript. Ó, esse cara aqui e esse outro cara aqui, que é o JavaScript e o HTML. Então, esses três juntos fazem a nossa incrível página web, o site interativo, com estilo, bem formatado, com os conteúdos, enfim, tudo que a gente vê na internet por aí. Tá bom? E o que é que eu preciso saber de JavaScript, professora? A primeira coisa é, JavaScript não tem nada a ver com Java, certo? Eles têm funções diferentes. JavaScript é uma linguagem de programação desenvolvida para rodar no lado do cliente, ou seja, que é o front-end que o professor Anderson já falou em algumas aulas anteriores. Ela é utilizada para controlar o HTML e o CSS a fim de manipular comportamentos na página. Nós vamos fazer o exemplo e vocês vão entender na prática como é que isso funciona. Então, nós podemos controlar alguns comportamentos dos navegadores, que são os nossos grandiosos aí, Mozilla, Google Chrome, o Edge, Opera, Safari, enfim, através de trechos de código que são enviados na página HTML. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês já. Então, só resumindo o que esse slide falou. Java é uma coisa, JavaScript é outra. Então, o JavaScript ele é voltado para o cliente, para a parte do front-end, não é mesmo, professor? Exatamente. Vocês pouco percebem, mas fica um pouco imperceptível, mas hoje em dia é muito difícil uma página não usar JavaScript. Hoje a gente tem uns frameworks, são belíssimos. Um exemplo deles aqui é o Angular, vocês podem pensar na internet, Angular mesmo, esse nome bem simples.
Gente, esse novo framework, professora, chegou para arrasar com vários outros. É um framework de front-end maravilhoso, faz coisas hiper mega rápido e é JavaScript. E é rápido, né? E é muito rápido, você não tem noção. Se a internet já sua já é rápido com esse framework, fica uma velocidade incrível de carregamento de tudo. Então a navegação, a flexibilidade da página fica muito boa mesmo, de verdade. Vocês vão gostar mesmo de ver isso daí mais pra frente. Uhum. Gente, só eu quero dar um exemplo para vocês de JavaScript na prática aqui. Vamos aqui para os nossos slides. Eu abri aqui o portal do IFRO e percebam que onde JavaScript está funcionando aqui. Olha só, eu vou aumentar um pouco aqui a página, aumentar o zoom. Percebam que eu vou passar o mouse em cima desse menu aqui, ó, sobre o IFRO. Sistemas, formulários. Então, esse ato de, ao passar o mouse, o botão, o menu irá se comportar assim, assim, assado. Então, o JavaScript em si é como aquele botão ou aquela funcionalidade vai se comportar. A gente colocou aqui, ó, essa primeira notícia, quando eu passo o mouse, ó, ele fica azul. Isso é um comportamento da notícia que está no site. Então, tudo isso é JavaScript. Todos esses comportamentos que a gente observa aqui, olha só. Passa o mouse, a imagem mostra o título dela, da matéria. Então, isso é um exemplo clássico, básico de JavaScript. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outros exemplos de um site incrível que eu vou mostrar já para vocês sobre, na real, como é o JavaScript. As funcionalidades gerais do nosso JavaScript. Vamos interagir. Para que ele serve, né? Qual é a funcionalidade geral? Qual é o objetivo geral? O que dá para eu fazer com JavaScript? Dá para a gente interagir com formulários. Sabe aquele formulário que você preenche quando vai fazer uma inscrição ou alguma matrícula, vai se cadastrar em algum site, alguma coisa assim? Isso são formulários. Então, dá para fazer com JavaScript? Dá para fazer com JavaScript. Nós vamos fazer isso também na nossa próxima aula, né, professor? Fiquem ligados, não percam na próxima aula. A gente vai fazer um formulário top, utilizando CSS, HTML, JavaScript. Vamos deixar o nosso formulário bem bonito, bem... ai, caramba. A partir daí, vocês já vão conhecer bastante coisa em relação a usar outros sites como base, sabe? A gente vai deixar o nosso menu, o nosso formulário bem atrativo para o cliente, de uma forma sempre pensando naquela cor, deixar o layout, o texto. Lembra que nós já vimos sobre isso? Então tem que sempre pensar nessa importância, tá? Do texto, do layout, das cores, do background, tudo pensando no desenvolvimento geral da sua página, tá? Então aqui, JavaScript é capaz de acessar os campos e valores digitados em um formulário feito em HTML e proceder à validação desses dados, quando eu estou fazendo, por exemplo, um cadastro. Ele pode também realizar cálculos, fornecer dicas de preenchimento de campos. Tudo isso também nós faremos na nossa próxima aula, com essas dicas de preenchimento de campo, como é que faz para que o campo fique obrigatório, certo? Aquele campo que precisa ser preenchido pelo usuário. Outra coisa que é uma funcionalidade muito importante que Java também faz é interagir com outras linguagens dinâmicas. JavaScript pode ser usado em conjunto com outras linguagens para cumprir tarefas complementares relacionadas ao fluxo da programação. Por exemplo, validar um cadastro em um formulário quanto à formatação e usar o Java, que é outro, para validar o usuário no banco de dados. Então, continuando aquilo que eu tinha falado, o JavaScript, ele faz o formulário, aquilo que o cliente vê. Por isso que a gente fala no lado do cliente, que é o layout, que é a página, que é a interface web, certo?
E o Java, só Java, ele cuida da parte funcional desse formulário. JavaScript vai deixar o meu formulário feito mostrando na página. O Java vai armazenar os dados que o cliente está se cadastrando. É ele que vai fazer a validação, comparar se já tem esse nome repetido dentro do banco de dados. Então, é ele, o Java, que vai fazer essa parte do back-end, ou seja, back-end, que é o servidor, é o lado do servidor, é onde realmente a página vai funcionar, certo? Lembrando, essa nossa disciplina de FDW, ela trabalha muito com a parte do cliente, com o front-end, certo? Nas próximas disciplinas, vocês verão mais essa parte de servidor, que é back-end em programação web ou aplicada, ou lógica de programação. Então, tudo isso vocês ainda verão a outra parte, a parte que faz o site funcionar mesmo, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Observem que na nossa web existem padrões, né? Não dá para escrever página de qualquer jeito e não dá para ficar utilizando códigos de qualquer maneira. Tudo tem uma organização, existe um padrão. E para isso, ele é separado em 3 camadas. Esse padrão de web. A primeira camada é a camada de informação e estruturação dos conteúdos, que fica dentro do HTML. A segunda camada é a camada de formatação e apresentação, que fica com o CSS, que é o estilo, né, da página. E o comportamento, que fica com JavaScript. Então, se cair na prova, né, vai que cai na prova, e perguntar lá, quais são as 3 camadas que compõem um desenvolvimento web, o padrão de desenvolvimento web. Você não vai dizer HTML, CSS, JavaScript, não vai, porque essas não são as camadas, essas são as linguagens que as camadas são escritas, certo? Então, cuidado com isso daí para não errar na prova. Quais são as camadas que pode desenvolver padrões web? Estruturação dos conteúdos, apresentação e comportamento. Essas sim são as 3 camadas corretas, tá? A estruturação de conteúdo é feita com HTML, que é uma linguagem de marcação, certo? A apresentação, que é feita com CSS, e o comportamento é feito com JavaScript, certo? Gente, não vai errar, certeza. Essa daí tá no papo já, né, professor? Exatamente. Eu queria refrisar aqui, assim, como é que vocês vão conseguir identificar o JavaScript em qualquer página que vocês vão ver na vida de vocês? É simples. A maioria das coisas que realmente se mexe muito numa página é JavaScript. A maioria das coisas. Só que assim, você vai chegar e falar, pô, professor, eu quero fazer uma página dinâmica e eu quero colocar muita coisa que vai se mexer na página. Já, peraí, não pode ser desse jeito. Nem tudo tem que se mexer na página. Se vocês colocar tudo no site para se mexer, fica tudo muito confuso, um pouco de identificar. Então tem que dar aquela pitada de JavaScript e poder ter aquela sutileza na página. E deixá-la dinâmica de verdade. Isso. Como eu vou mostrar no exemplo daqui a pouco, um JavaScript bem avançado, muito interessante, que eu até quero que vocês abram depois em casa ou aonde vocês acessam os seus computadores aí, tá bom? Continuando com as camadas, vamos ver qual é a vantagem de se usar as camadas. Para que eu preciso programar em camadas? Você vai eliminar a necessidade de repetição de código. Então, você não precisa ficar repetindo o código toda vez, porque você está desenvolvendo em camadas, cada um com a sua linguagem, cada um no seu quadrado, tá bom? O reaproveitamento de trecho de códigos em outros projetos. Como assim, professora? Olha só, olha para mim, isso. Acorda aí, hein? Reaproveitamento de trecho de códigos em outros projetos. Olha para mim, gente. Isso. Como é que eu vou reaproveitar um código que eu já usei numa outra página web? Digamos que o seu cliente pediu para você desenvolver uma página
muito parecida com uma que você já fez antes. Aí você vai lá, nesse projeto anterior que você fez, aquele teu código, sei lá, em CSS, tá bem feito, tá estruturado. O que você vai fazer? Você vai copiar só aquela parte que você quer, porque você programou em camadas. Vai pegar só aquilo ali e vai colocar, você vai reaproveitar aquele código no seu novo projeto. Olha quanto tempo você ganhou, né? Olha quanto tempo você deixou de perder por estar copiando ou refazendo o código tudo de novo. Então, é essa uma das vantagens de se programar em camada. Dá um pouco mais de trabalho? Sim. Podia fazer tudo num lugar só? Pode. Porém, não deve fazer. Deixa mais organizado o teu código, sempre programando em camadas, em arquivos diferentes, numa mesma pasta, porém em arquivos diferentes. Tá bom? Vamos continuar aqui nas nossas vantagens. Facilita a busca e a correção de eventuais bugs no código. Bug é erro, tá, gente? Bug é erro. Opa, deu uma pane, deu algum problema no meu site, é bug, vai lá dar uma olhada. Agora, raciocina comigo. Se você tá com um código, colocou tudo dentro do HTML, colocou CSS lá dentro, colocou JavaScript dentro do HTML, ficou uma estrutura só, um programão gigante, aí deu bug no seu sistema, na sua página. Você não sabe onde é que está. Você vai ter que ir lá no código procurar, né? E aí? Como é que vai encontrar esse negócio? Vai dar um trabalho, você vai demorar horas até encontrar esse problema. Às vezes é uma vírgula. Quem já está desenvolvendo alguma coisa aí durante as aulas de vocês aí, o reforço e tal, que está fazendo atividade, vocês vão perceber que um ponto e vírgula, um acento, um espaço que você dá, o teu código não roda corretamente. Agora imagina um código grande, você tendo que encontrar esse erro minucioso, esse bug minucioso dentro do seu código, eu não é acho mesmo, professor? Professora, Os detalhes são... essa eu acho que é a grande sacada de quem está programando. É começar a fazer errado. Se você faz errado uma vez, se arrepende depois, aí, puxa, você começa a ver o quanto você poderia fazer certo e agora você começa a fazer certo. Essa é a grande sacada. Realmente você tem que fazer errado mesmo. A gente deveria até dar um exemplo como esse daqui, para poder fazer certo. Porque quando a gente está programando de verdade, falando agora de back-end, a gente faz muita coisa errada. Aí com o tempo, de verdade, com a experiência, a gente começa a fazer as coisas certas. Então precisa, eu acho que é fundamental você fazer um pouco das coisas erradas para poder fazer o que é certo. Acho que fica essa dica aí. Precisa justamente porque você está aprendendo. Aprendendo, exatamente. Você está treinando, não tem problema errar, não tenha medo de errar, porque errando que a gente consegue aprender. Aqui eles podem, né, professora? Aqui está na hora de errar. Agora pode. A hora de errar é aqui. Esse é o momento de vocês errarem e é justamente para poder aprender, certo? Vamos ver a nossa última vantagem em programar em camadas. Facilita a manutenção e o entendimento dos códigos. Isso eu já acabei de explicar aqui para vocês, certo? Agora, como é que vamos integrar JavaScript com HTML? Como é que eu vou fazer que o HTML entenda que ele tem que buscar as configurações ou os códigos que eu escrevi dentro de JavaScript? Então, existem 3 possibilidades de integração entre JavaScript e HTML. A primeira é em linha, inserir o código, o script, diretamente dentro do corpo da página, que é o nosso body. Então eu posso escrever lá dentro, eu vou fazer um exemplo também para vocês, utilizando esse aqui em linha, de um alertazinho bem básico. Pode ser incorporado, inserir diretamente na seção head, que é o cabeçalho da página, e o externo, que é o que a gente vai utilizar mais, tá, gente? Escrever os scripts necessários em um arquivo externo, igual a gente fez com CSS, que é a folha de estilo externa, e inserir esse arquivo como um link na seção head da página, ou seja, dentro do cabeçalho da nossa página. Tudo isso, lembrando, nós vamos sempre demonstrar com exemplos, certo? Só utilizaremos e exemplificaremos a integração externa, como eu acabei de falar. Então, vamos lá para o nosso Notepad++, que eu vou fazer o nosso primeiro exemplo aqui,
Professora, como é que você faz isso aqui, ó? Fica passando a página. Isso aqui é só segurar na tecla Alt do teclado e Tab. A cada tab que eu dou, eu tô com a tecla Alt pressionada e cada tab que eu dou, ele vai passando as telinhas aqui, tá vendo? Eu escolho uma e solto o Alt que ele vai ficar na tela que eu escolhi, certo, pessoal? Só bizus aí que vocês podem querer para mais tarde utilizar. Eu vou ativar a nossa querida lupa. Pronto, vou aumentar aqui a nossa tela. Já tô craque nesse negócio aqui. Nem tanto, não vamos elogiar, né, gente? Então, vamos iniciar aqui a nossa estrutura. Eu já abri um novo arquivo em HTML. Abriu, já salva o seu arquivo, certo? Esse nosso arquivo aqui eu vou salvar como exemplo, underline. Ó, eu não uso espaço para salvar o nome do arquivo, hein? Aula 4.html. Pronto, salvei. E já vai aparecer aqui para mim, ó, na aba, o local e o nome do nosso arquivo HTML. Para iniciar o nosso HTML, é sempre aquele mesmo padrão, que vocês já devem ter decorado. Doctype, qual é o tipo de arquivo que eu vou escrever? É HTML, certo? Abre a nossa tag HTML e vou abrir aqui o HTML. Logo em seguida, eu tenho que dizer qual é a linguagem que eu vou escrever esse HTML. Language, abre aspas, eu vou escrever em português do Brasil. Eu vou iniciar agora o nosso cabeçalho, que é o nosso head. Depois do head, por padrão, isso eu só estou fazendo aquela nossa estrutura padrão de HTML. Eu tenho que colocar aqui o nosso meta char7, o TF8, que é o nosso padrão também de escrita. Vou colocar um título na nossa página, que é o title. Dentro do title, eu vou colocar aqui aula de JS, que é JavaScript. JS. E fecha a nossa tag title. Eu vou colocar aqui eu não sei se a gente já fez nas aulas anteriores, mas é um comentário, como que eu vou inserir um comentário dentro de HTML? Eu abro uma tag, utilizo a exclamação e 2 tracinhos. Ó, ele ficou verde. Quando ele fica verde, significa que é um comentário. Esse comentário não vai aparecer na página quando a gente for rodar. Então, para que vai escrever comentário, professor? Para organizar o nosso código, para você saber o que é que está escrito ali para baixo. Então, eu vou colocar aqui o exemplo, inserindo JavaScript em linha, incorporado ao HTML. E eu vou criar um alerta de Olá Mundo, que para a gente também sempre fugir da nossa querida maldição do programador lá, né, gente? Não, acho que já estão cientes, né? já estão livres, já estão cientes. Mas vai que chama a função alerta. Para fechar o nosso comentário, 2 tracinhos e a tag no final. Uma dica interessante, professora, em relação a esse tipo de comentário, é uma boa prática de programação. Não interessa se você está fazendo um back-end ou front-end. Por quê? Depois de um certo tempo de código, até mesmo se você for pegar um código da internet, professora Nayara, ele vai estar comentado, justamente para que você ache detalhes da página onde você quer mexer. Quando você estiver num certo tempo determinado de um projeto, e lá vai estar cheio de formulários, cheio de divs, vai estar cheio de tags, cheio de um monte de tabela, um monte de coisa, você vai precisar identificar o que é cada coisa nessa página, nesse emaranhado de HTML. E esse bendito comentário te salva muito, gente, muito mesmo. Então, pega essa boa prática, anota aí, quem quiser anotar como é que escreve, anota aí e segue essa dica, que é muito importante. Anotem e vamos identificar
essas linhas dentro do código de vocês, principalmente para quem está aprendendo. Então, para você ver, eu não lembro para que serve esse código. Se você tem um comentário ali em cima dizendo para que ele serve, você não vai esquecer, né? Depois que você for fazer algo sozinho, aí você vê, esse código aqui faz isso. Ainda mais quando você coloca JavaScript na página, aí você tem que saber onde é que ele está. Onde é que ele está. É verdade, porque ele se mistura. Se mistura. No meio da página. Exatamente. No meio do HTML. Então é bom, identifica onde ele está. Aqui está inserido o script. Você, quando bota script, você já entende que é JavaScript. Então, coloca ali, aqui é JavaScript, aqui inicia tal. Sempre colocando esses pequenos comentários que vão te ajudar bastante na hora de programar. Vamos lá voltar ao nosso Notepad++. Então, para iniciar um script em JavaScript, eu tenho que iniciar com a tag script. Dentro desse script, eu vou colocar um negócio aqui, chamado function. É uma função direto de JavaScript. Ou seja, vejam que eu estou inserindo o JavaScript dentro de HTML, certo? Em linha, incorporado, lá que a gente acabou de ver. Está dentro. Esse é um exemplo que eu estou dando. Mas nós também vamos fazer o externo. Essa function que ficou azulzinho, bem escuro, é uma função que existe dentro de JavaScript, certo? Eu vou chamar essa função, esse nome eu posso dar qualquer nome, que é uma variável que eu vou já explicar para vocês, de função 1. Depois dessa função 1, nós temos que abrir umas chaves. Toda vez que eu for escrever com JavaScript e chamar uma função, eu preciso ter as chaves. Gente, anote isso daí, tá? Isso é bem importante para que vocês consigam desenvolver em JavaScript. E vou chamar uma função chamada alert, que é um alerta que vai aparecer no meu navegador. Dentro desse alerta, eu vou colocar aqui dentro dos parênteses os parâmetros, ou seja, os valores que vai aparecer dentro do alerta. Ou seja, o que está escrito dentro do alerta? Vai estar escrito, olá. Nossa, eu quero ser mundo. Olá, mundo. Certo? Depois disso tem um ponto e vírgula. Não esqueçam desses detalhes. Ponto e vírgula. Já fechou a minha chaves e terminei, fecha a tag script. Pronto. Toda tag que abre assim, que é tag funcional, ela tem que ser fechada. Sempre, pessoal, se preocupando com o alinhamento. A gente chama de indentação, organização do seu código, tá? Perceba que eu coloquei, o script alinhado com o de cima, a função, as chaves estão alinhadas e o alerta está um pouco mais para dentro. Isso tudo faz diferença na organização do seu código, tá bom? Aí agora eu não terminei o meu código, né? Deixa eu abrir o body aqui. O body. Não, eu fechei o body, nem abri. Eu abro o body, já vou fechar o body também e vou fechar o nosso HTML aqui para eu mostrar para vocês rodando lá no nosso glorioso navegador. Então eu vou salvar e vou executar no Firefox. Cadê o bicho? Cadê minha página? Ih, bugou, Anderson. Ó o bug, Bugou, gente. Bugou. Ah, sabe por quê? Porque eu não criei o coisa lá embaixo. Vamos lá, volta. Onde é que ela vai aparecer código. Aí, né? Volta pro código. Vamos entrar aqui no body. Olha só. Vamos entrar aqui no body e vamos continuar escrevendo esse código que ele vai já aparecer aí. Vou escrever uma tag chamada H1 para ficar bonitinho lá em cima. JavaScript. Outra particularidade, JavaScript se escreve tudo junto, tá, gente? JavaScript escreve tudo junto. Vou colocar aqui também esse cara aqui, um botão.
que também é um evento dentro de JavaScript. Eu abro a função input type. Input quer dizer que vai ter uma entrada. O type, qual é o tipo dessa entrada? Botão. Certo? Eu vou input, vai ter uma entrada. Qual é o tipo dela? Botão. E como que ela vai funcionar? Com o evento onClick. OnClick. Ou seja, quando eu clicar, ele vai funcionar. Certo? Quando eu clicar, ele vai funcionar. OnClick. Aí aqui eu vou abrir a minha função 1. É aqui que eu vou chamar a função 1 que nós escrevemos lá em cima. Por isso que ele não veio. Função 1. E qual é o valor dela? É o value, tudo em inglês, hein, meu povo? Tudo em inglês. Value, qual é o valor dela? Exibir alerta. Fecha aspas e fecha a tag do input. Certo? Agora, eu fechei o meu body, fechei meu HTML e agora é para rodar, hein? Vou salvar. Agora não pode dar bug mais, hein, professor? Quando eu clicar aqui, ele vai exibir o nosso alerta do Olá Mundo. Ei! Você dá um medo esse alerta aí. Isso aparecia antigamente, parecia muito nas páginas, professor. Você não tem noção. Esse erro? Esse alerta aí das coisas. Sim, você clicava muito pop-up, né? Que aparecia. Isso, pop-up. São os famosos pop-ups. Você clicava em alguma coisa, aparecia esse alerta na sua cara. Assim, pelo amor de Deus. Dava ok, alguma coisa, pop-up aparecia na tela. Você dá pro seu tio, sua mãe usar, né, naquela época, né? Gente, uma página dessa aparecia de ligar pro computador já, aquele de medo, né? É verdade. Eu vou colocar aqui pro lado, para vocês observarem, quando eu vou aumentar aqui a tela aqui também do lado. Assim é bom. Aqui, ó. E vou rodar de novo, tá? Vou executar aqui o código. Ó, ele rodou de novo. JavaScript é o nosso H1, esse cara aqui, ó. Que é esse aqui bem grandão, que é o nosso, né, pai mor dos títulos, que fica bem grandão. E esse botão aqui, ó, que nós criamos, esse input. Input, botão, função. O que eu estou dizendo aqui, ó? Quando eu der um clique, ele vai chamar a função 1. Onde é que está essa função 1? Ó, quando eu seleciono aqui, ele já mostra aqui em cima, ó. Essa função 1 é essa daqui. E o que essa função vai fazer? Mostrar um alerta com o nome Olá Mundo. É isso, é assim que a gente tem que ler esse código, certo? E aí quando for, qual é o nome que vai estar desse botão? Exibir alerta, que é esse aqui, ó, exibir alerta. Quando eu clicar no exibir alerta, ele vai mostrar o nosso Olá Mundo, porque ele chamou a nossa função 1, escrita em JavaScript, que dentro ele pede para chamar Olá Mundo, certo? Ah, não quero mais chamar Olá Mundo, eu quero outro nome, professora. Vamos botar outro nome então. Tudo bem, não tem problema. Vamos aqui e coloca assim, ó. Eu sou o alerta. Eu sou o alerta. Pronto. Salva e executa novamente. Ai, abri outro navegador. Salva e executa. Ó, abre de novo. Quando eu clicar em exibir alerta, ele tem que mostrar eu sou o alerta. Tá vendo? Que lindo? Arrepiou, gente? Se não, então tem que programar mais para poder arrepiar. Né, professor? Com certeza. A primeira vez que consegui isso aí, eu enfrentei vários erros, tá? Não foi tão fácil, não. Eu tive que pesquisar muito, não estava rodando nada de alerta, gente. Eu estava esquecendo de muitos detalhes. Muitos detalhes. De muitos detalhes, principalmente do JavaScript. Eu não estava colocando as tags JavaScript, queria escrever o JavaScript diretamente na página HTML. E sem essas tags de script não funciona, pessoal. Então, anotem. Tirem foto, né, professor? A famosa foto. Anotem bem para não esquecer. Porque senão você acaba editando a função e acaba esquecendo do script. Então, é principal.
Isso. fazer essa parte de script, tá? Não esquece disso não. Isso aí. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre variável. Eu vou falar só o basicão mesmo, ou seja, o fundamento do que é uma variável. Porque isso vocês vão ver mais para frente. Só para que a gente tenha um entendimento, aquele nome que eu criei agora, dentro da função, entender como é que isso funciona, certo? Então vamos aqui nos nossos slides, eu vou mostrar aqui, ó, as variáveis. São caixas na qual você armazena valor. Lembra na escola, quando você estuda matemática, que tem a variável de matemática? Então, quando o professor bota assim, ó, x é igual a 1. Qual é a variável aí? X. Qual é o valor de x? 1. Então, dentro de programação, funciona mais ou menos assim. Só que em programação, essa variável aqui, ela pode armazenar tanto número, quanto letras, quanto símbolos. Por isso que dentro de programação web, isso para qualquer linguagem, para qualquer tipo de programação, elas funcionam assim. Então, e as variáveis não são só x nem y, ela pode também ser qualquer outro tipo, mas também existe um padrão para escrever essas variáveis. Então, eu coloquei aqui, ó, um exemplo, ó, o nome variável e o nome da variável, ó, minha variável. Uma coisa importante, variável não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode começar com números, tá? Isso vocês vão ver mais para frente, mas aqui o pouco que a gente tem que entender é variável é tudo aquilo que armazena valor. E como ela varia, esse valor pode ser alterado, certo? Uma variável pode ser do tipo de número, pode ser do tipo de texto, pode ser do tipo de símbolos, pode ser verdadeiro ou falso. Isso é só isso que vocês precisam saber de variável por agora. Tudo bem? Então vamos lá continuar com outros comandos básicos que vocês precisam ver dentro de JavaScript. São as funções, que foi o que eu acabei de fazer uma função lá no HTML, ó, que foi o nosso alerta. A função, ela encapsula funcionalidades que você, quando for usar mais de uma vez, ela te ajuda a otimizar o teu código, certo? Você pode chamar a função, o chamar, gente, foi o que a gente fez ali dentro do onClick, né? Eu chamei a função 1, que nós tínhamos escrito lá em cima, e ele funcionou lá embaixo. A função do alerta faz com que uma caixa, ó, pop-up apareça na janela do navegador, que foi o que nós fizemos no exemplo agorinha pouco dentro do nosso Notepad++. Professora, só tem isso para fazer de alerta JavaScript? Não. E quem quiser se aprofundar mais, pesquisar os tipos de funções, vocês vão ver que existem milhares de funções para você fazer dentro de JavaScript, cada uma mais legal que a outra, mais interessante que a outra, né, Anderson? Sim, com certeza. É incrível. Nossa, não posso falar que eu adoro essas coisas. Adoro. Tudo que se mexe, tudo que é interativo, tudo que é estilo, eu acho incrível. É o que eles vão ver já, né, professora? Vou mostrar. Vamos chegar. Estou chegando aqui agora. Outra coisa importante que tem em JavaScript é os eventos. São os eventos. O evento cria interatividade no site. Você deve usar esses eventos, né? O código percebe o que acontece no navegador e permite que você rode um código em resposta. Um exemplo básico é o evento de clique, que é o onClick, que nós chamamos a função. Então, vê só como uma coisa chama a outra? Exatamente. É bom relembrar que essa dependência de evento é justamente isso, que ele depende de um clique. É aquela dúvida que a professora Naya estava. Não funcionou. Realmente, esse evento depende do clique, depende da ação do usuário para poder funcionar o JavaScript. Porque senão ele fica lá, vai ficar lá sambando lá sem fazer nada, e se você não clicar naquele evento, ele não vai funcionar. Isso também funciona para formulários. Eu não sei se você já fez algum tipo de inscrição online, onde você clicou naquele botãozinho de enviar dados, ele te dá uma mensagem dizendo que você enviou os dados, ou significa que você não enviou os dados, ou alguma coisa aconteceu. Isso é chamado de eventos.
feito também com JavaScript e também feito com back-end. Ou feito com os dois, gente. Com os dois também funciona e é muito bom, tá? O que eu quero lembrar vocês também é que o JavaScript dá para fazer validação de dados. É o que a gente vai ver mais para frente com o formulário, onde você vai escrever seu nome, seu e-mail, seu CPF, sua senha. Aí ele vai fazer uma verificação se você digitou todos esses dados e com isso vai validar. Só que nem sempre isso vai ser boas práticas de programação. Às vezes você vai usar isso daí e o programador, que é o cara que vai programar o banco de dados lá, o back-end, tem que se ligar na verificação de dados lá no banco de dados, lá na programação, porque às vezes pode ser fraudado esse tipo de situação, esse tipo de formulário pode ser fraudado e você pode colocar o que quiser e essas informações vão passar sem nenhum tipo de validação. Isso é um erro crucial que lá posso até dizer que 2005, 2006 tinha muito na internet. Você fazia inscrição em faculdade, chegava lá, tirava todas as validações de JavaScript, colocava lá um monte de script, um monte de caracteres lá que não tem nada a ver, e a faculdade recebia aquele monte de kkkk e recebia todos isso aí, e os tutores ficavam sem saber o que é. Poxa, é o erro do programador. Isso, muito bom, professor. Boas explicações. Erro do programador. Gente, vamos cortar aqui para o nosso navegador e olha só esse site, minha gente. Esse site é de um time de futebol, de beisebol, de beisebol americano, o St. Louis Browns. E eu achei, estudando JavaScript, e achei ele como um exemplo de utilização de JavaScript. Então, percebam, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês aqui. Do lado direito do menu, quando eu vou passar o mouse ao ladinho do menu, vocês vão ver em que o menuzinho vai se transformar. Olha só. Ó, ele se transformou numa bola de beisebol. Isso é JavaScript. Isso que está se mexendo é JavaScript. Então, quando eu vou dar o play aqui, ó, olha só. Todos esses movimentos que ele está fazendo, isso aqui, gente, é JavaScript. Vai passando, ele não está carregando. Quando eu vou passando, outra desvantagem, né? Se você tem um site muito pesado, com muita estrutura de JavaScript, você tem que ter uma boa conexão, uma boa internet, né? Para que ele rode bem da maneira essencial. Olha só isso, gente. E Nara, agora você deixou eles com vontade aí. Professora, a gente vai aprender realmente a fazer igualzinho isso daí? Não, porque nós não temos tempo hábil para isso. Porque aí deveria ser um curso específico de JavaScript e bem avançado. Exatamente, né? O que eu quero que vocês entendam é que dá para chegar nesse nível? Dá. Com certeza. Mas como? Estudando. Faz curso, vai atrás, vai pesquisar, vai olhando, que vocês vão conseguir chegar nesse patamar aqui e ganhar muito dinheiro com sites nesse nível de técnica e de programação, certo? Vamos voltar agora para o nosso Notepad++, que eu vou mostrar para vocês aqui mais alguns exemplos de JavaScript. Vou fazer o nosso exemplo lá da lâmpada, né, professor? Sim, vamos lá. Professor, antes disso eu queria tirar uma dúvida aqui. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Se esses alunos estão realmente prestando atenção, até porque eles mandaram aqui no chat, professora, que a tag read não foi fechada. Será que eles estão prestando atenção nisso mesmo? Olha, caraca, vocês são ótimos! Fiquei surpreendido com isso agora, olha só. Vocês são, tá vendo? Estão prestando atenção. Estão prestando atenção, cara. Isso é magnífico. Sabe por que eu fico feliz? Eu também fico super feliz. Porque é uma disciplina muito técnica. Difícil de acompanhar muito, assim, na risca, né? Eu sei que vocês não estão com o computador agora aí. Então, isso me deixa arrepiada, feliz, porque vocês estão prestando atenção, cara. Isso aí, muito bem. Vamos estilizar essa nossa página para a gente fazer a nossa lâmpada. Se não der tempo de fazer agora, quando a gente voltar da atividade de sala, eu continuo, tá? Então, vamos começar aqui para a gente não perder mais tempo, porque a professora Naira fala horrores, não sei porquê. Isso é um dom de mulheres, professor. Acho que é professora. Não posso falar isso, não posso falar isso. Fechei Red. Confiram aí, gente, tá tudo certinho, tá? Vocês me ajudam, porque eu fico perdida aqui às vezes com tanta coisa que eu tenho que fazer. Certo? Vamos lá para nossa lâmpada. Vou escrever aqui, vou criar um novo arquivo. Deixa eu aumentar nosso código.
vou estilizar a nossa página. Vocês vão ver que lá também no Ava eu coloquei um arquivo de um projeto aula 1 com escrito lâmpada. Dentro desse arquivo tá tudo isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Até melhor para que vocês pratiquem em casa e possam fazer tudo direitinho na casa de vocês, certo, pessoal? Então vou abrir aqui um novo arquivo, já abri, vou salvar como. Nós vamos estilizar essa nossa página. Vou colocar aqui exemplo, aula 4.css. CSS. Aqui no CSS, eu vou estilizar o nosso body. E dar o Enter. Vou colocar uma fonte bem bonitinha lá no nosso body, Font Family. Vai ser a única que eu sei, né? De cor, Calibri. Calibri. A outra, vou colocar a cor da minha fonte. Gente, dica, de novo. Apareceu o nome da função que você quer, do código que você quer, dá o Enter, que ele já vai escrever para você. Não perca tempo escrevendo o código se ele já mostrou para você, tá? Se ele já te deu a dica. Vou colocar essa cor aqui, 40, 41, 42. Professora, nossa, você sabe tudo de cor. Não, tá? Tá copiado. Eu já peguei esse código da tabela de cores de HTML, que vocês também já têm disponível isso daí no ambiente virtual de vocês. E vamos seguindo. Agora eu vou colocar o tamanho da minha fonte. Como é tamanho em inglês? Size. Font size, tamanho da fonte. Vai ser o tamanho 16 pixels. E a última configuração que eu vou colocar aqui no meu body vai ser o background, que é o fundo da minha página. O background vai ser essa cor aqui, ó. C8, A2, C8. Não esqueçam do ponto e vírgula no final e que tem que fechar aqui o body com as chaves, tá bom? Já vou estilizar também o H1, que é o nosso título, aquele lá, JavaScript, que estava escrito lá. O H1, eu vou colocar eu vou colocar borda no nosso H1, estilo de borda, vocês vão ver que vai ficar muito massa. O estilo de borda, vou colocar borda nele, né? Border, widget, lembra do widget? Que eu falo with e o Anderson fala widget. Eu falo widget. É porque, deixa eu explicar, professora. Eu posso me defender nessa parte, eu posso me defender. Antigamente, como eu programava para front-end, eu tinha muita dificuldade de decorar o inglês, né? Aí eu tinha que decorar o I, W-I-D-T-H, porque eu acho que eu programava sem auto-incremente, entendeu? Não tinha. Também. Aí eu tinha que decorar essas coisas, aí eu tinha que falar. Aí ficou na cabeça, amigo, para desprender disso é um absurdo. Então... Não, gente, vocês chegaram numa época de programação... De programação muito boa. E tá ótimo. Os aplicativos, eles são autoexplicativos, eles são intuitivos, eles te ajudam, ele entende qual é o código que você quer, ele já completa para você. Já completa, ele né? já te traz a estrutura básica pronta. Hoje tá uma maravilha. Na nossa época, nossa não que o Anderson também é novo, mas na minha época, ixi, agora... há uns 12 anos atrás, quando eu comecei ali não tinha cola, não tinha ajuda, não tinha fórum, não tinha nada na internet. Então era, ralando mesmo. Mas é legal, quando roda, dá aquela emoção, é maravilhoso. Vamos continuar a estilizar o nosso H1 aqui. Então, já disse que a borda dele, ela vai ter uma largura de 6 pixels. Vou colocar uma outra, a borda, vou dizer que o estilo da minha borda style. Borda style vai ser dashed. Vocês vão ver como é que ela vai ficar já. Dashed. Vou subir aqui para não tapar o nosso jacó ali. Dashed e o border color. O que é isso? Cor da borda. Cor da borda vai ser
00. Quando nós voltarmos da nossa atividade de sala, vocês vão para a atividade de sala agora, certo? Façam aí direitinho a atividade de sala de vocês. Respondam, tá fácil demais. Responda essa atividade de sala. Quando a gente voltar, eu vou terminar. Nós vamos acender a nossa lâmpada em JavaScript e vocês vão ver que é legal e que vale a pena investir atrás. A lâmpada do conhecimento, vocês vão. Investir na lâmpada do conhecimento que está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Tá bom? Já já a gente volta. Até! Estamos de volta para a nossa correção da atividade, mas antes vamos acender finalmente a nossa lâmpada. A lâmpada do conhecimento. A lâmpada do conhecimento. É isso mesmo. Vamos acender a Eu dei esse luzinha nome pra ela. daqui, ó, da nossa memória e gravar tudo que a gente está fazendo aqui. Quem perder, já avisando, né? Perdeu a aula, perdeu algum código, perdeu alguma coisa, essa aula estará disponível em breve para vocês no ambiente virtual e no canal do IFRO Zona Norte no YouTube. Certo, pessoal? Vamos lá para o nosso Notepad++. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a nossa página. Vai ficar assim, ó. Tá? Quando clicar no botão acender, JavaScript acende. JavaScript apaga. Certo? Por enquanto, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui, ó, esse estilozinho, essa bordinha que eu coloquei no nosso título, é CSS, foi a borda que a gente colocou agora. Esse botãozinho aqui eu vou criar também CSS, HTML, CSS. O comportamento da lâmpada, o fato dela acender é aonde entra o JavaScript, certo? É isso que a gente vai fazer. Agora, vou tentar fazer num ritmo não tão rápido, mas também não tão lento, para poder dar tempo da gente terminar. Então, inicialmente, vou aumentar aqui. Inicialmente, nós fomos lá com o nosso CSS, né? Criamos ali alguns estilos para o body e o estilo para o título. Agora, eu preciso linkar esse CSS com HTML para que ele possa rodar. Isso nós já fizemos, né, outras vezes. Vou fazer aqui a ligação dentro do head. Vamos fazer a ligação, ó, o link relacionado para acessar o CSS, relacionado com Style Sheet. Que é isso mesmo, professora? Style Sheet, folha de estilo. Style Sheet. Qual é o tipo? Type. O tipo vai ser texto / CSS, porque esse eu estou chamando o nosso estilo primeiro, depois eu vou chamar o JavaScript. E ele vai estar referência ao arquivo que nós criamos aqui, ó. Qual que é o nome do meu arquivo CSS, ó? Exemplo, underline, aula4.css. Importante, o nome deve estar exatamente igual com o nome que vocês criaram. E outra, esses arquivos HTML, CSS, as imagens que nós vamos colocar da lâmpada devem estar todos no mesmo local, certo? Porque se tiver em outro local dentro do computador, ele não encontra, ele não sabe. Você vai ter que digitar exatamente o endereço onde ela está. Então deixa tudo junto, que aí não precisa ficar chamando endereços muito grandes. Então vamos botar aqui, ó, o nome do nosso
ai caramba, do nosso exemplo, underline aula 4.css. E fecha a nossa tag do link. Fechou, professora? Fechou. Salva e vamos ver como é que tá por enquanto, tá? Não vai estar lindo ainda não. Vai estar assim ainda, ó. Vou diminuir aqui para vocês observarem melhor. Ó, tá assim, tá vendo? Vai ficar igual, vai, com fé em Deus. E a gente vai fazer certinho, vai dar tudo certo. Vai dar tempo também. Então percebo que lá, nosso body, vou colocar um aqui ao lado do outro para fazer as comparações. Ó, como é que ficou essa cor? É essa cor aqui, esse código que nós colocamos, que é o background, o tamanho da fonte do body, que não tem nada escrito no body ainda, e o que a gente for escrever vai ficar todo com essas configurações. O H1, que é esse nosso título aqui, JavaScript, ele está com uma borda com espessura 6 pixels. O tipo de borda é o dashed, que ele fica assim, ó, pontilhadinho. E a cor da borda é o vermelho, que eu coloquei aí para chamar bem a atenção de vocês, tá? Agora, vamos dar mais uma arrumada nesse nosso código. Vou aumentar novamente aqui a nossa página. E vamos continuar aqui embaixo, ó, dentro do body agora. Tá? Percebam que o nosso JavaScript lá, ele estava na lateral. Vamos centralizá-lo e vou mudar esse nome aqui. Vou colocar assim, ó, meu primeiro JavaScript, tá? Nosso nome o título do nosso site, da página. Vamos centralizá-lo, eu vou utilizar tag em linha, que nós aprendemos já anteriormente. A tag em linha eu vou usar center, para ele ficar centralizado. E vou usar a outra tag strong, o strong, que ele vai deixar a minha letra em negrito, certo? Abriu o strong, fecha aqui do outro lado o strong. Strong, fecha o strong. Por que não fecha o center, professora? O center não precisa fechar essa tag para centralizar, tá ok? Agora eu vou inserir aqui, depois do H1, vamos criar uma div. E essa div vai ficar centralizada, align, center. Essa div, para que não confunda o nosso título com a lâmpada que a gente vai colocar, para ficar separadinho dentro do site, certo? Center. Agora eu vou criar um button, que é um evento do meu JavaScript. Type, ele vai ser o tipo button. Vou classificá-lo como o botão ligar. Viram lá que eu mostrei agora há pouco? Ele tem o acender e o apagar, né? Então eu vou classificar esse botão BTN, uma abreviação de botão, ligar. E como é que ele vai ligar? Quando eu clicar. Então eu tenho que ter o evento de onClick. Isso aqui é JavaScript. OnClick. E ele vai chamar uma função acende. Essa função eu vou escrever em JavaScript, certo? Quando a gente for abrir lá o outro código. E qual é o nome que vai estar escrito dentro desse botão? Acender. Acender. Fecha a tag e fecha a tag e fecha a tag button. Não, tem tag demais aqui. Button. Fechou, certo? Voltando, vou diminuir para que vocês olhem o código como um todo. Ó, criei uma tag button, que vai ser o tipo botão. Vou classificá-la como botão ligar. Ela vai ser acionada com
um clique e vai chamar a função acende. Essa função eu vou escrever em JavaScript agora. E o nome que vai estar aparecendo no botão vai ser acender, certo? Depois que eu criei o primeiro botão, eu vou inserir a imagem da lâmpada. Por isso, lá no material de vocês estão as imagens das lâmpadas. Coloquem todas no mesmo local e vamos inserir uma imagem que também é uma tag em linha e que nós já aprendemos também em aulas anteriores. IMG, o nome dessa lâmpada, o ID, ou seja, a identificação da lâmpada vai ser lâmpada mesmo. Que vai estar aonde? Search, ele vai procurar dentro, o nome da imagem minha é off, ela tem que vir desligada. Off.png é o nome da imagem que eu já sei o nome dela, então tem que estar exatamente com o nome da imagem de vocês, tá? E no mesmo local, senão não vai aparecer. Então consegue identificar isso daí. E ela vai ter o widget de 250 e a altura, que é o height de 350. Por que eu estou colocando isso? Para que ela não fique muito grande e nem muito pequena. Eu estou adequando o tamanho, a altura e a largura da minha lâmpada para ela ficar bem amigável na página do web, do navegador. Então eu criei o primeiro botão de acender, incluí a minha lâmpada, que ela vai ficar no meio entre os botões, e agora eu vou inserir o botão de desligar. Button. Mesma coisa lá de cima, ó. Type, button, fecha. Classifica. Só que agora, ó, eu classifiquei aqui em cima, ó, como ligar, agora ele vai ser BTN desligar. BTN desligar. E ele também será acionado com um clique, que vai chamar a função apaga. A função apaga. Vai ser escrita em JavaScript. Apaga. E qual é o nome que vai estar aparecendo nele? Apagar. Fecha a nossa tag button. Pronto. Vou diminuir novamente para que vocês observem o código por inteiro. Primeiro botão, aqui está o primeiro botão ligar, aqui eu inseri a imagem e aqui eu coloquei o botão desligar. Agora não posso esquecer de fechar a minha div que eu criei ali em cima, ó. Fecha a div. E agora nós vamos criar o arquivo em a nossa função em JavaScript, certo? Vou criar aqui um novo arquivo, vou aumentar aqui. Vou criar o arquivo JavaScript, que é bem rapidinho, vocês vão ver que são duas funções só. Professora, depois a senhora diminui um pouquinho o zoom da lupa, porque eu acho que eles querem dar uma notada no código, sabe? Tá bom. Lá. Já eu faço isso aí com vocês. Eu estou preocupada com o tempo e eu não consegui terminar. Então eu criei aqui mais um arquivo. Então nós fizemos já o HTML, fizemos os estilos em CSS. Agora nós vamos criar o JavaScript. Criei um novo arquivo. Vou salvar como, o nosso arquivo vai chamar como? Exemplo aula 4.js, que esse aqui é o JavaScript. E salva, tá? Professora, por que você coloca o mesmo nome nos três? Para a gente não se perder, para ficar mais fácil você identificar o seu arquivo, tá? Que aí tenha sempre essa organização que fica mais fácil de você identificar.
tá certo? Vamos lá. Para eu chamar a minha função dentro de JavaScript, eu vou colocar aqui, ó, a função que nós criamos, function. Lembra que eu fiz isso lá dentro da HTML? Lá eu estava utilizando a inserção em linha, incorporado ao código HTML. Aqui eu estou fazendo o externo. É a mesma coisa que eu fiz lá, só que eu faço em outro arquivo. Function, tem que colocar, ó, o nome da nossa função, que a primeira função que nós criamos foi o ascend. Ascend, certo? O ascend é uma função e esse ascend é a variável da minha função. Ascend, e vou colocar isso aqui, ó, document element. Isso já vem dentro do JavaScript, tá, gente? Não vai perder tempo escrevendo muita coisa. Document ponto get element by ID. Por isso que eu coloquei o nome lá da lâmpada, by ID. Lembra que eu coloquei ID igual lâmpada? É agora que eu vou chamar aquele nome que eu escrevi em HTML, certo? Esse get element by ID, ele está dizendo, ó, get, pegue o elemento pelo seu nome, que é o ID. Qual é o nome do nosso elemento? Lâmpada, certo? É tudo muito bem pensado, né, Anderson? A programação, ela tem uma lógica incrível e um vai puxando o outro, um vai pegando, significa isso, um puxa o outro. É incrível. Vamos lá, vamos voltar aqui. Senão eu vou me empolgar de novo, vou me perder. Get element by ID. Dentro dos parênteses, eu vou escrever o nome lá daquele nosso ID, que foi lâmpada. Certo? Lâmpada. Depois disso, ponto search. Ou seja, procura lá no HTML um elemento com esse nome aí, lâmpada. Terminou? Igual. Agora ele vai pegar o que é o ascend, né? Eu vou pegar a imagem on.png e fecha, que é o nome da minha imagem da lâmpada acesa. Ou seja, basicamente o que é? Professora, então eu estou pegando uma lâmpada, uma imagem de uma lâmpada ligada e depois eu pego uma imagem de uma lâmpada apagada, certo? Certo. Então nada mais é do que o acender eu chamo a imagem da lâmpada acesa e o apagar eu chamo a imagem da lâmpada apagada? Sim, só que como você vai ali simultaneamente, dá a impressão que você está ligando aquela lâmpada e que ela é a mesma imagem. É aí que está o truque da programação. Na verdade, são duas imagens, uma acesa e uma apagada. Só que com a função, a dinâmica, a interatividade, ela se torna uma coisa só. Entenderam? É muito massa isso daí, gente. Volta para cá. Vamos lá, vamos terminar. Então aqui eu inseri o nosso elemento da lâmpada acesa. Ótimo. Acabou a nossa função da lâmpada acesa. Agora eu tenho que colocar a função que apaga a lâmpada. Mesma coisa. Function, apaga, abre as chaves e vou escrever a mesma coisa que eu escrevi lá em cima também, ó. Document, ponto, get element by ID. Ele já me mostra aqui, ó, by ID. Mesma coisa, é o mesmo nome. Abre aspas, lâmpada, ponto, search. Ele vai procurar onde é que está a imagem dessa lâmpada e aqui eu vou colocar a lâmpada apagada, off.png. Lembrando, esse off.png é o nome da imagem da lâmpada que vocês já têm também disponível lá no Ava para vocês, certo? E fecha aqui o ponto e vírgula, deixa eu só confirmar se eu coloquei ponto e vírgula aqui, ó. Não, já ia dar erro. Então, ponto e vírgula, ok. Agora, se eu rodar, não vai funcionar, porque eu não linkei o meu código HTML com o meu JS lá embaixo. Então, isso a gente tem que fazer
agora ligar o nosso JS dentro do HTML, dentro lá do nosso head, embaixo do nosso estilo do CSS. Então, tudo que for ligado a páginas externas, pessoal, coloquem dentro do head, tá? Vou criar aqui, ó, como ele é JavaScript, então, script, type. Qual é o tipo de script que você vai inserir aqui? É um texto em JavaScript. Texto em JavaScript. Espaço. Procura, search, o JavaScript. Qual é o nome do arquivo que nós criamos JavaScript? Ó, exemplo, underline, ala4.js. Aí eu venho aqui no search, que é onde ele vai procurar esse arquivo e colocar, ó, exemplo, underline, aula4.js. Fecha as aspas e fecha o nosso script, fecha essa tag, fecha a tag do script. Pronto. Agora sim vem a parte mais emocionante da coisa, que é rodar, né, pessoal? Compilar. Respira fundo. Vamos respirar fundo, né? Cruzar os dedos, fazer figuinha. Vou salvar tudo. Lembre-se de salvar tudo, ó. Vou salvar aqui o meu JS. O meu CSS já está salvo. Ih, vai dar groselha porque eu não coloquei CSS nos botões. Beleza, não vai dar tempo de eu fazer isso, mas no material de vocês tem pronto, tá? O botão só vai ficar sem estilo, mas vai funcionar. E lembrando, vou rodar a página, tem que estar com a aba do HTML ativa. Salvei o HTML, vai lá em executar e rodou o nosso JavaScript. Olha que lindo, gente! Centralizamos o nosso título, colocamos a nossa borda, adicionamos os nossos botões, ó, tá vendo? Agora, quando eu clicar no botão, eu tô aumentando a tela, tá? Quando eu clicar no botão acender, a minha lâmpada tem que acender. Aí sim, vamos ver se o Java tá funcionando. Com certeza. Cliquei. Olha aí, Opa, acendeu! Que maravilha! E agora eu quero apagar. Clique em apagar. Viu só? Viu a mágica? Arrepiou? Sentiu o friozinho, né, na barriga? Pô, Eu espero que sim. Porque eu adoro. Mesmo que seja algo bem inicial, mas quando dá certo, é legal. Com certeza. É se ele quisesse esfregar ela com o mouse até acender, também é possível? Também. Com certeza, dá de fazer também, pessoal. Aí Por é um isso que pouco mais de código só. A gente sempre procura dizer assim, pessoal, procurem se especializar nisso, tem muito mais estilo, muito mais interatividade que dá para fazer em JavaScript, vocês se surpreendem, mas é tudo questão de estudar, procurar, pesquisar, tá bom? Vamos corrigir nossa atividade agora? Bem rapidinho, que eu tenho certeza que todo mundo mandou, né? Nossa atividade de sala. Na questão 1, dizia o seguinte: o que você entendeu por JavaScript? E aí, professor Anderson, mandaram as respostas? A Catiele, de Buritis, mandou assim, né? A questão é uma linguagem de programação responsável por manipular comportamentos nas páginas, né? Ou seja, tudo que se move nas páginas fazendo com que ela interaja melhor com o cliente, na realidade. Como um cliente, né? Como é o nome da aluna? A Catiele, de Buritis. Muito bem, Catiele, tá perfeito, tá, gente? Então, se vocês quiserem aí copiar, o que você entendeu por JavaScript é a linguagem que faz a interatividade da página web. Ela trabalha com os comportamentos da página, do site, certo? De forma bem simples e sucinta, JavaScript é isso. Detalhe, lembre-se, JavaScript, ele trabalha no modo do lado do cliente, então sempre a parte de interface, de layout, ok? Questão número 2 diz o seguinte:
quantas e quais são as camadas disponíveis em programação web. Essa aí eu falei no meio da aula, né, Anderson? Será? Eu vou ler um aqui. Vai, Vamos ver. vai. Vamos ver. A Andressa, eu acho que é Andressa e Matheus, né? Eu acho que são os dois. Lá de Buritis também. Muito bem, Buritis. Camadas de apresentação, camada de regras de negócio e camada de acesso a dados. Dá uma corrigida, professora, é isso mesmo? Rouba os tambores. Gente, não. Nessa parte de programação web, essa programação web que vocês colocaram ali, ele vem falando de parte de servidor, de regras de negócio, de dados, é parte do back-end, é servidor. O que a gente exemplificou aqui é a parte de desenvolvimento web, da parte da interface web. Então, as camadas que nós vimos aqui na aula é a camada de conteúdo, de estruturação de conteúdo, que vem usando HTML. A segunda camada é a camada de apresentação, que utiliza CSS. E a terceira camada é a camada de comportamento, utilizada com JavaScript. Tudo bem? Mas é isso daí. Vai mandando, escreve, né? sem medo de errar. Com certeza. Mandem mesmo, é assim que a gente vai aprendendo. Aprenderam o quê? Que essas camadas fazem parte da programação web back-end, utilizando servidores, certo? Vamos para a questão número 3. Cite uma vantagem de programar em camadas. Uma delas que a gente também comentou durante a nossa aula. E aí, professor? Cerejeiras, Carlos aqui, Carlos de Cerejeiras, né? Eliminar a repetição de código. Reaproveitando o código e outros projetos. Facilitar a busca e a correção de bugs. Facilita a manutenção do código. Parece que ele pegou as suas palavras, professora. Aqui, né? Muito bem, Carlos. Parabéns. Cerejeiras aí participando. E é realmente isso. Facilitar o reaproveitamento de códigos. Diminuir bugs na páginas ou erros na página, certo? Tudo isso faz parte de programar, de uma vantagem programando para a web, certo? Questão número 4. Observando o exemplo de evento, observando o exemplo de evento em JS, executando durante a teleaula, o que nós executamos durante a teleaula, nós fizemos então alguns eventos, né? Exemplifique um que nós fizemos e para que ele serve. Tem alguma resposta aí, professor? Aluno Vitor, aqui está com, acho que o professor Souza Lima, né? Uhum. Evento clique serve para criar interação com uma página web. O evento do clique, ele serve para realmente clicar, né, gente? É bem óbvio. O evento de clique, ele serve para... On-click. É o on-click. Ele serve para clicar e abrir, chamar um outro link, uma outra imagem. Isso é um evento criado em JavaScript, certo? Eu agradeço a participação de todos vocês. Parabéns pelas respostas. Continue assim, continue me corrigindo se eu estiver errando aqui o código ou esquecendo de fechar alguma tag. É isso aí, eu quero vocês participando. Muito bem. Com certeza, teve muita participação mesmo. Vamos encerrar aqui no meio, professor? Vamos lá. A nossa aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web, ó, FDW e... Não esqueça as atividades de percurso, por favor, Isso. dando uma reforçada. É verdade. Façam um esforço para poder fazer essas atividades, gente, por favor, tá? Tá bom. E ó, pratiquem em sala, em casa, no trabalho não, aqui eles não trabalham. Na escola, com os amigos, na casa de alguém, pratiquem, vão utilizando, vai errando, testa o código. Com certeza. Não esqueçam dos detalhes, tá bom? Gente, até a próxima aula. Beijo. Até a próxima, pessoal. Um abraço.